É tão importante quando a gente tem certeza que o Senhor está conosco, e a gente faz a nossa parte. Observando a Iris, eu sempre vejo ela assistindo as lives, ela tira foto da televisão, manda, olha, eu estou participando, eu estou assistindo, e chora com a gente, sorri com a gente, acredita naquilo que a palavra tem falado e dito para ela. E esse é o fruto, né? O Senhor, Ele nunca nos desapontará, nunca, nunca, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Grita para o teu irmão do lado. Agora não dá para dizer, né? Tem que gritar. Esse é um tempo que o Senhor separou. Eu estava conversando com o Geraldo recentemente, né, Gê? E nós lembramos de que nós estamos realmente, de fato, em todo o momento e todo o período inserido na plena vontade de Deus, né? Aí nós lembramos de Eclesiastes 3, não é a mensagem, né, que eu quero trazer, né, eu não, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Abra aí, queridos, Eclesiastes capítulo 3. Irmãos, a Bíblia não está de quarentena não, né, irmão? Hã? Tem gente que a Bíblia está de quarentena também. Diz assim, Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E esse tempo ele já está determinado. É interessante que quando diz determinado aqui, já está estabelecido o fim disso, né? Já está determinado. O versículo 2 diz assim, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar. Olha que interessante, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É engraçado isso, né? Como tudo realmente tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu confesso a vocês que eu estava louvando aqui e eu estava em pranto porque a vontade de estar com vocês, a vontade de abraçar vocês é algo que vocês me conhecem, né? Eu vou falar uma coisa aqui, mas vocês não me interpretem mal. Eu gosto muito do contato, né? Eu gosto muito de exercer quando Paulo fala do ósculo santo, né? Eu dou um beijo nos meus irmãos, né? Então, tem gente que me vê e fala assim, peraí, apóstolo, porque eu já vou abraçar, calma, pera. É isso, Elaine, né? Me transformar. Então, eu estava aqui chorando na presença do Senhor, me alegrando nos louvores, e entendendo que de fato há um tempo para todas as coisas. E o Senhor preparou esse tempo para um propósito que nós ainda não entendemos, mas com certeza, o texto de Isaías, se eu não me engano, que fala assim, que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, mas maiores são. Então, quer dizer, tudo que está acontecendo é de fato para um propósito maior, né? E será revelado, nós viveremos esse melhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então abra, queridos, por gentileza, no livro de Ageu. Enquanto eu faço uma oração. Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo oportuno que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por a tua igreja estar com as portas abertas. Obrigado por desfrutarmos, Pai, da tua presença. Obrigado pela certeza e convicção de que o Senhor está e que o Senhor continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovou no dia de hoje, como diz a tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui presentes. Obrigado pelos meus irmãos que também estão presentes nas suas casas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Peço para que o Senhor, o teu Espírito Santo,
Conduza, Pai, todas as coisas como o Senhor tem conduzido desde o início desse culto. Pai, conduza a palavra, fala comigo e fala com os meus irmãos. Aleluia, aleluia. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha ministrar os nossos corações nessa manhã. Pai, perdoa os meus pecados, que são muitos, Senhor. Pai, que a Tua misericórdia de fato venha, Senhor, fazer presente nesse momento. E assim, Senhor, Pai, venha nos alimentar, nos fortalecer, nos repreender se for necessário. Pai, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, lindos? Ageu, capítulo 1, diz assim, eu vou ser breve, porque nós temos 1h30 só de culto. Diz assim, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, sacerdote, sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos, presta atenção nisso, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário recebe para pô-lo num saco furado, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, segunda vez, versículo 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei como um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel e Josué, sumo sacerdote, todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e essas palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Aí no capítulo 2 diz a glória da segunda casa, ou a glória do segundo templo. Deixa eu fazer aqui uma retrospectiva rápido. O profeta Ageu, ele profetizou exatamente no tempo de Esdras. Ele estava ali junto também no mesmo período de Zacarias, Neemias. No tempo de Esdras, Deus havia inquietado um rei chamado Ciro. Não é o Ciro não, cadê o Ciro? Está aí o Ciro? Havia inquietado o coração de um rei chamado Ciro. Ele era um rei gentil, ele não era
judeu, ele não conhecia Deus, mas Deus inclinou o coração de Ciro para que abençoasse o povo. O povo tinha sido levado cativo por Nabucodonosor, estavam presos na Babilônia. Ciro é levantado por Deus, né? Ciro abate ali todos os reis e começa a reinar sobre toda aquela terra, sobre todo aquele lugar e, consequentemente, sobre Babel, sobre Babilônia. Ele, inclinado por Deus, ele decide libertar o povo. Ele liberta os judeus, ele liberta os hebreus e fala assim: olha, vocês voltem para a casa de vocês, volte para a terra de vocês, Jerusalém, e ali reconstrua o templo do teu Deus. O povo volta para Jerusalém e começa um processo de reconstrução do templo. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver que houve muito impedimento para essa construção, impedimentos governamentais, muito inimigo ali se levantou, muito adversário se levantaram contra o povo, e eles tiveram uma dificuldade muito grande para essa restauração do templo. Eles demoraram 16 anos para tentar reconstruir o templo e não conseguiram. Aí Deus envia o profeta Ageu e ele começa a profetizar nesse tempo. Nesse período de 16 anos, o povo desfalece e começa a esquecer a questão da reconstrução do templo. E eles começam a se preocupar consigo mesmo. Aonde o profeta Ageu aqui começa a declarar e a exortar: olha, vocês estão mais preocupados com vocês não estão preocupados com a minha casa, vocês não estão preocupados com o meu templo. Vocês estão olhando para vocês, eu quero que vocês olhem para mim. A questão do templo, eu sei que é algo físico, mas ele estava querendo chamar a atenção do povo para ele. Vocês estão preocupados com vocês estão preocupados com as suas casas, vocês estão preocupados com os seus bens. Vocês não perceberam que vocês plantam e não colhem, vocês recebem e colocam como se fosse num saco furado, vocês não prosperam, vocês não conseguiram enxergar isso. E o que veio no meu coração, queridos, não está relacionado a templo, não está relacionado a nenhum tipo de estrutura. Aleluia. Aleluia. Olha que interessante aqui. No versículo 2 ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não, ainda não é a hora, ainda não é o momento para que isso aconteça. Vamos continuar, vamos viver, vida que segue. Toca aí você. Não é o momento disso. Aí continuando aqui no versículo 3, veio pois a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? E eu queria frisar aqui duas coisas. Primeiro, no versículo 5, ele diz assim: olha, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vocês estão fazendo o que vocês querem. E ele volta a dizer de novo, no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vocês querem fazer o que vocês querem. Vocês sempre fizeram o que vocês querem. Eu estou falando vocês aqui, nem você na tua casa. Estou dizendo aqui o que ele está dizendo para esse povo. Aqui, o que houve no meu coração foi exatamente... Eu pensei em dizer que o Senhor estava me inclinando a fazer um paralelo, mas eu entendi que não é um paralelo. Eu não quero fazer um paralelo com estrutura, com templo, em relação a nós. Hoje, para mim, queridos, eu estou certo, estou convicto, que essa palavra nos direciona a esse templo, chamado eu. A esse templo chamado você. Aleluia. Pastor Jorge, faz um minuto aqui. Vem, faz favor, Pastor Jorge. Cadê o Pastor Jorge? Está lá no fundo. Eu chamei o...
Não, olha, eu vou te falar, viu? Vocês podiam personalizar as máscaras, colocar as máscaras no rostinho de vocês, porque aí eu vou entender. Porque se eu for tateando pelo porte físico, eu vou errar bastante. Pastor, fica aqui, meu querido. Acho que é o corte de cabelo, né? Queridos, prestem atenção. Veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. O tempo em que a casa, no versículo 2, assim diz o Senhor, o povo está dizendo que ainda não é o tempo de edificar a casa do Senhor, que não é o tempo de edificar o templo do Senhor. Versículo 3, veio também a palavra do profeta Ageu. É para vós tempo de habitardes em vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? O que eu disse que eu não queria dizer a palavra paralelo, eu não quero fazer um paralelo, mas para mim é real. Esse texto para nós está dizendo que esse aqui é o templo do Senhor. Esse aqui é o templo que o Senhor está pedindo para essa geração que venha a ser reconstruído. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do quê? Do Espírito Santo. A palavra de Deus diz também, porventura posso eu habitar num templo feito por mãos de homens? Deus é tão maravilhoso que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele consegue habitar num templo feito pelas suas mãos. Eu e você fomos feituras do Senhor. Em Gênesis fala que o Senhor nos fez com a própria mão, pegando do barro. Esse templo é a habitação do Espírito Santo de Deus. É esse templo que Ele quer que nós reconstruamos. É esse templo que muitas vezes tem estado vazio. Fica aqui, pastor, por favor. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aí no versículo 8 ele está dizendo assim, olha, sobe ao monte, trazei madeira e edifica a casa. O que é subir ao monte, gente? Se não for buscar a presença do Senhor, sim ou não? Subir ao monte, aqui está dizendo, olha, busca a minha presença, edifica a minha casa. Aleluia. Versículo 9 diz assim, esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei com um sopro. Porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupava com as suas próprias casas. O que eu quero dizer com isso? Assim, nós estamos preocupados com a nossa vida corriqueira, nós estamos preocupados com coisas, nós estamos preocupados com casas, com carros, com coisas materiais. E essa casa aqui vazia da presença de Deus, vazia do Espírito Santo, nós sufocamos o Espírito Santo com os nossos desejos. Nós queremos coisas, nós não queremos o que é do alto. Nós vivemos uma liturgia, vindo para a igreja, sentadinho ali, às vezes até choramos. Mas a nossa vida lá fora será que é plena na presença de Deus? Eu tive muito temor com essa palavra quando o Senhor ministrava no meu coração sobre reconstrói o que vocês perderam. Reconstrói o que foi destruído. Queridos, quanto tempo nós temos na presença de Deus? Responda para você mesmo. Quantas vezes nós queremos dar jeitinho para as coisas de Deus, achando que não tem problema, os nossos atos.
Aleluia. E nós trabalhamos e nós nos permitimos ser consumidos pelas ansiedades do nosso coração, pela ganância do nosso coração, e nós vamos ali querendo construir coisas, querendo comprar coisas, querendo adquirir coisas. Queridos, olha, não é reformando a tua casa que vai melhorar o teu casamento. Não é adquirindo bens, não é comprando pessoas com carro. Tem gente que reforma a casa achando que isso vai resolver o problema conjugal. Vamos tentar de novo. Aí começa a fazer coisas. Aí sabe o que é reconstruir essa casa? Ame a esposa. Ame o esposo. Esteja mais perto dos filhos. Começa a agir de uma forma diferente. Quanto mais nós achamos que com coisas, com bens, com dinheiro, nós podemos resolver nossos problemas sentimentais e emocionais, nós estamos destruindo isso aqui, ó. Eu estou ficando vazio, oco por dentro. Agora, quanto mais eu me encho de Deus, mais eu vou começar a perceber valores. Eu vou começar a sentir coisas que eu perdi já há muito tempo. Você vai ficar comigo até o fim, pastor. Ele está pedindo uma cadeira. Aí ele fala, justamente, por deixar de edificar essa casa, nós temos patinado em muitas situações da nossa vida. Aleluia. Quando ele disse aqui, ó, no versículo 7, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele está dizendo assim, olha, você tem andado segundo o teu coração, você tem andado segundo os vossos caminhos. Aí eu falo aqui em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas eu quero andar nos meus caminhos. Outro texto respaldando isso, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. A palavra do Senhor em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o quê? Como eu vou deixar os meus caminhos à mercê do meu coração? Como que eu posso deixar que o meu coração conduza os meus passos? Enganoso é o coração do homem. Só existe um caminho, Jesus. Se eu viver Jesus na íntegra, os meus passos vão ser conduzidos pelo Espírito Santo. Eu não vou errar. Eu tenho falado um texto constantemente aqui na igreja e fora da igreja, quando Deus fala assim, olha, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E ele fala, é pensamentos de paz, não é de mal. Aleluia. Quando ele fala de reconstrução, olha que interessante aqui. O povo sai da Babilônia, né? Ciro liberta o povo, volta para a tua terra, o povo volta para Jerusalém, e com o propósito de reconstruir o templo. Se a palavra é reconstruir, significa que houve um primeiro momento, sim ou não? Aí nós podemos ir para Apocalipse, capítulo 2, que diz assim, volta ao primeiro
amor. Houve um primeiro momento que eu aceito Jesus, que eu venho para a presença de Deus, eu quero fazer tudo na igreja, eu quero ajudar meu irmão, eu entro na comunidade, começo a distribuir cesta básica, aí vai indo, aí eu começo a seguir o meu coração, começo a traçar os meus caminhos, o coração que é enganoso, caminho que não é Jesus, eu começo a perder a sensibilidade, começo a perder o tato, já não sinto mais, começo a me esforçar para sentir, já não entendo mais a palavra, já não quero estar mais na oração, já não quero mais estudar mais, não quero mais comunhão com os irmãos, eu começo a me regredir. Houve um primeiro momento. Abra aí, por favor, em Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. No versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Sabe, começa a fazer uma retrospectiva. O que aconteceu que você começou a se esfriar? Queridos, olha para você. Em Provérbios fala, maior é o homem que olha para si do que aquele que governa uma nação. Começa a olhar para você, vê, olha, analisa você friamente. Como você era antes e como você é hoje. Como você era no primeiro amor, quando você entrou em Jesus, quando você descobriu Cristo, que você foi amado, amada por Ele. Faz uma retrospectiva, analisa você hoje, como que você está hoje? Será que você está exatamente como ontem? No sentido, quando eu vim para Cristo? Será que aquela voracidade pela palavra ainda há? Será que aquela sede por Ele? Será que é aquele desejo de todos os dias, de querer toda hora Ele, querer estar com os irmãos? Será que ainda há isso? Porque às vezes, queridos, a gente não consegue perceber que nós já nos esfriamos. Sintomas de esfriamento: não lê mais Bíblia, não ora, quando ora, sabe aquela oração que você gravou no pendrive? Eu ia falar no gravador, mas não tem mais, né? Sabe aquela oração automática? Senhor, obrigado pelo dia, né? O Senhor guardou minha casa, guardou meus filhos, guardou a gente, vou dormir agora, peço para que o Senhor me dê uma noite de descanso. Não é assim? Quem tem coragem de falar que é? É assim. Sabe aquelas orações automáticas? De manhã, Senhor, obrigado pelo dia, oh, aleluia, estou vivo. Quando fala, quando lembra, me dê um dia abençoado, Senhor, dê um dia abençoado para minha esposa, para meus filhos, para nós, guarda-nos, né, nesse dia. Aí no dia seguinte a mesma oração, isso é sinônimo de já não ter tanto relacionamento. Porque quando a gente se converteu lá atrás, a gente andava orando, quem lembra disso? A gente andava orando, a gente via uma árvore e falava, Senhor, olha o que o Senhor fez. Ipê amarelo, de onde o Senhor tirou isso? Olha que cor linda, que tom lindo. A gente andava falando com Deus, andava. Outra coisa, hein, irmãos? Outra coisa. Quem disse que intimidade se adquire coletivamente? Porque aparenta que a moda é assim. Quando está pegando fogo, quando o louvor está tocando, quando a gente começa a sentir a presença de Deus, que a gente começa a estribuchar, aí eu começo a orar fervorosamente com os irmãos, aquele negócio coletivo, e aquilo aparenta que isso está trazendo intimidade. Intimidade não é gerado coletivamente. Você não troca carinhos com o seu cônjuge publicamente, sim ou não? Gente, pelo amor de Deus, que susto! Você não faz isso coletivamente, amém? Não. Quando você vai falar algo sério, particular, uma coisa muito íntima, você não fala no microfone, fala? E nós achamos muitas vezes, eu estou falando no plural, né, eu queria que você não se ofendesse.
Eu me incluo em tudo que estou dizendo aqui, que o Espírito está falando. Eu começo a ser íntimo com um irmão meu aqui, ó, quando eu começo a, no particular, saber de coisas dele, como ele começa a saber de mim. Começamos a ter intimidade, coisas que ele abriu para mim, que eu não posso falar para as pessoas. Intimidade. Quando nós nos convertemos no primeiro amor, a gente entrava, chorava no quarto, como diz, olha, abre a porta do teu quarto, entra lá, fala comigo. A gente fazia isso. Eu cansei de dobrar o meu joelho na sala, apagava as luzes, ficava ali sozinho, chorando, chorando. Aí vinha um refrigério, parecia que o Espírito Santo me abraçava e me confortava. Agora, será que nós fazemos isso agora? A tua intimidade com Deus é definida pelos momentos que você tem em particular com Ele. Aleluia! Aleluia! Não são pelos momentos coletivos que você tem com os irmãos. A tua intimidade com Deus é definida pelos momentos que você tem a sós com Ele. Reconstruir esse templo. Reconstruir esse templo. Gabriel, Alejandro, sobe aqui, filho. Fica distante para a gente não ficar, senão vão brigar com a gente. Fica aqui, filho. Fica aqui, filho. Isso. Estou me sentindo samaritano com salteadores. Reconstrução desse templo também está relacionado, queridos, quando eu começo a olhar para os templos do Senhor. Reconstruir, quando ele fala, por acaso, está aqui, ó. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 12, 13, 14, que o Espírito Santo começou a inclinar o coração dos homens envolvidos, do governador, do sumo sacerdote, a essa reconstrução do templo. Como eu tenho certeza que o Senhor está começando a inclinar o coração dos sacerdotes, dos governadores, a entender que isso aqui é mais importante que estrutura. Que isso aqui, ó, é mais importante que sons, que tijolos. Muitas vezes nós achamos que uma igreja é boa quando ela tem recurso. Nós achamos que a igreja é boa quando ela está bem aparada, quando ela está bem montada, quando ela tem toda uma estrutura física para me atender. Essa é uma boa igreja. Isso não é ser uma boa igreja. Uma boa igreja é quando é usada a estrutura para santificar esse templo. Reconstrução do templo. Eu e você, essa reconstrução, eu tenho que olhar para os meus irmãos de uma forma diferente. Você acha que esse vírus, esse negócio que veio no mundo, foi por uma maldade do homem só? Será que o Senhor não está querendo que nós aprendamos algo de real, algo que realmente venha mudar a nossa história, daqui por diante? O Senhor nos separou. Será que Ele quer que nós entendamos que isso aqui é importante para mim e não isso aqui? Tem algumas pessoas que estão comigo aqui na oração com os pastores de segunda-feira. Nós estamos quase entendendo alguma coisa. Não é, Jefferson? Nós estamos quase entendendo que Deus tirou isso aqui, ó. Deus tirou a estrutura dos homens.
Se nós aprendermos, você e eu, que nós temos que nos preocupar com esse templo, que sou eu, os meus irmãos, aí nós vamos entender que a estrutura física, ela vai ser somente uma ferramentinha pequenininha, para promover os desígnios do Senhor no reino. Quando nós entendemos que eu tenho que me santificar, a palavra santo significa separado. Quando eu entender que eu preciso me separar, me santificar para Ele, quando eu entender que eu preciso ser uma ferramenta para ajudar na santificação dos meus irmãos, para que nós venhamos a sermos santos, como diz Paulo aos Coríntios, como diz Paulo nas suas cartas aos irmãos, olha, santos, a igreja, nós somos os santos do Senhor, nós somos separados para um propósito do reino, nós somos separados para Ele. Quando nós entendemos que nós temos que santificar e não santificar estruturas, talvez o Senhor possa dar as estruturas de volta. Mas onde o Senhor quer chegar? Sabe onde eu quero chegar, irmãos? Aonde o Senhor falou para eu, Paulo, chegar. Ele quer de mim e Ele quer de você um avivamento pessoal. Ele quer que você volte, Ele quer que eu, Paulo, volte ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Se nós entendermos isso, se nós começarmos a nos esforçarmos a entender a importância de estarmos nele plenamente, Ele faz uma promessa para nós, Ele diz assim, olha, a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória desse segundo momento, dessa reconstrução, será muito maior do que o primeiro momento que você viveu. O poder de Deus manifesta em você. A graça dele abundante em você. Sabe, você falar e as pessoas serem edificadas. Sabe, você às vezes só num toque, num abraço, a pessoa sentir a presença de Deus. Você falar as coisas acontecerem. Você perdoar. Você não dá jeitinho para as coisas, você querer se separar totalmente, você querer realmente se santificar. Aí ele fala, olha, a glória desse segundo momento será maior. Invista nisso. Eu sou com você, ele diz aqui, ó. Eu serei com você. Larga aquilo que tem destruído esse templo. Larga aquilo que tem arruinado esse templo. Ou então para de arruinar os nossos irmãos com os apontamentos, com os julgamentos, destruindo esses templos do Senhor. Nós precisamos ter uma conduta diferente. Nós precisamos amar, queridos. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar a nós mesmos, depois amar o nosso próximo. Eu preciso me amar e eu só vou entender o processo de me amar quando eu amar Jesus. Aleluia. E é interessante quando ele fala aqui dessa reconstrução do templo, ele dá toda ele dá os caminhos para aquele povo, e ele fala assim, olha, não faça como foi feito lá. Não faça como foi feito no primeiro momento, que aí foi o erro. Ele diz aqui, olha, no versículo 14 do capítulo 2, então disse Ageu, assim este povo, assim é esta nação diante do meu povo, do meu rosto. Diz o Senhor, tudo o que fazem e tudo o que ali oferecem é imundo. Ele está dizendo assim, ó, tudo que era oferecido para mim, não tinha valor, era sujo. Um exemplo, eu venho e dou a pior oferta.
Eu ouço uma palavra do Senhor, só porque não é a pessoa que eu gosto de ouvir, eu não recebo a palavra. Se a palavra me repreende, não vem de Deus, eu só quero receber aquilo que me exalta, aquilo que fala que possa ser dado a mim. Mas aquilo que me corrige, aquilo que me repreende, aquilo que aponta para mim, olha, você está errado nisso, eu não recebo. Eu tenho dado o pior tempo para Deus. O meu pior tempo eu dou para Deus. Com a nossa oraçãozinha medíocre, pequenininha. O que eu entendi de tudo isso? Que Deus quer que nós busquemos um avivamento pessoal. Ele quer que você e eu voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor, irmãos. É isso que eu queria dizer com reconstrução do templo. Deus não está preocupado com estrutura nenhuma. Deus nunca esteve preocupado com estrutura nenhuma. Ele está preocupado com essa estrutura. Esse templo. Aleluia. Esse templo. Porventura, posso eu habitar num templo feito por mãos de homens? Mas eu habito em você. Então se esforce, queridos. Por favor. Lute. Busque. Ore. Leia. Ame. Ame o próximo. Volte a ter desejo pelas coisas do Senhor. Volte a ter desejo pelas coisas do reino. Volte a ter desejo, sabe, de estar próximo dos irmãos. Obrigado, pastor querido. Obrigado, viu? Agora vai ficar até o fim. Então, também fechou. Amém, meus lindos. Esse período que nós estamos afastados, esse período que nós estávamos fechados, com certeza, eu tenho certeza que você chegou a essa reflexão. Deus, Ele está falando conosco todo o tempo. Ele está tratando com a igreja todo o tempo. Peço para que nós possamos estar com os ouvidos atentos para ouvi-lo e aprender aquilo que Ele está querendo ensinar para nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando acabar tudo isso, vamos voltar diferente. Amém? Amém, queridos. Nós vamos tocar uma canção e eu vou já passar o trâmite, né, de como nós vamos sair também. E na canção, queridos, eu já vou fazer o encerramento. Eu queria agradecer todos vocês que têm cooperado com os alimentos para a igreja local e para a comunidade. Para vocês terem ideia, queridos, nós com algumas igrejas, nós estamos sustentando hoje 300 famílias. 300 famílias. Famílias essas analisadas, foi feito um mapeamento. Segunda-feira eu termino de distribuir aquelas que estão ali. As nossas famílias internas estão sendo supridas de uma forma sobrenatural, porque vocês decidiram amar. Parabéns por isso. Nós temos um desafio pela frente. Há uma possibilidade muito grande de uma onda aí de desemprego, assim, de uma forma assustadora. Mas se a igreja amar, a igreja vai ser o contraponto daquilo que está querendo ser estabelecido no Brasil. Então, se permita ser usado por Deus. Né? Se você conseguiu o necessário para você e você teve a possibilidade de compartilhar aí um feijão, um arroz, seja lá qualquer coisa, um item que seja. Você já está cooperando algo, e a palavra do Senhor diz que toda semente, ela não volta vazia, né? Em nome de Jesus. O Geraldo está aqui?
Qual foi a organização, meu querido? Do fundo para cá, né? Tá. Então, queridos, nós vamos cantar um louvor. Enquanto acontece o louvor, eu queria que vocês já pudessem, né? Já se... Como que eu posso dizer, irmãos? Para não mandar vocês embora. Se retirando, né? Então nós vamos começar da última fileira, tá? Eu não ia falar filhinha indiana, porque é perto, né? Mas uma distância aí de 1,5 metro cada um, tá? Nós só estamos com essa saída. Então, sair devagar, fileira por fileira. Tudo bem, meus queridos? Fiquemos de pé, vamos encerrar então. A diaconia vai estar aí organizando essa saída, tá? Uma pergunta. Você que é da igreja, queridos, você que é da igreja e precisar de um atendimento pessoal, liga para a gente. Nós estamos aí de segunda a segunda à disposição de vocês, tá bom? Você que é visitante, se você está nos visitando hoje, se você precisa falar conosco urgente, hoje nós temos uma sala que está higienizada para nós falarmos com você, tá? Você que é membro, ligue na semana, a gente está aí disponível para você, faça o seu agendamento, vamos estar conversando, vai ser uma bênção. O pastor está lembrando uma coisa importantíssima que eu esqueci. Quinta tem culto, meu irmão. Quinta estaremos juntos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Shalom Adonai, Deus abençoe. Foi um prazer estarmos juntos. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois